falamos em grandezas vetoriais, nós temos elementos denominados vetores. Um vetor nada mais é do que um segmento de reta que possui um comprimento, também chamado de módulo, possui uma direção e um sentido. Para entendermos um pouquinho melhor o que são vetores, vamos fazer a representação gráfica de alguns vetores. Vamos considerar inicialmente um vetor U. E esse vetor U tem as componentes 4 e 2, ou seja, em direção ao eixo X nós vamos ter 4 unidades, em direção ao eixo Y nós temos 2 unidades. Como é que fica a representação gráfica desse vetor? Bom, primeiro passo, nós podemos imaginar aqui então um sistema de eixos coordenados, o eixo X e o eixo Y, e esse sistema ele serve então para representarmos pontos e também representarmos vetor. O vetor U, como ele é um vetor dado por 4 e 2, a partir então desses elementos, nós temos que o x corresponde a 4 e o y corresponde a 2. Então, no eixo x, nós vamos contar ali 4 unidades. Então, a partir aqui da origem, nós vamos contar 4 unidades no sentido do eixo x. E em relação a y, a partir da origem, nós vamos contar ali 2 unidades. E nós tivermos aqui a intersecção dessas duas linhas, nós vamos ter a extremidade do vetor. Então, esse vetor vai ter a origem, na origem do sistema de eixos coordenados, e a extremidade no ponto 4, 2. Então, essa aqui vai ser a representação do nosso vetor U. Esse vetor U, então, o vetor 4 e 2, ele tem a origem no sistema de eixos coordenados e a extremidade dele no ponto 4, 2. Vamos ver agora a representação do vetor V, e esse vetor corresponde ao par 2 menos 5. Então, nós temos aqui as componentes do vetor V. O x desse vetor, então, corresponde a 2 e o y é igual a menos 5. E a representação em um sistema de eixos coordenados é feita de uma forma bem simples. Vamos considerar o eixo x e o eixo y. O x corresponde a 2, então vamos marcar aqui 2 unidades em relação ao eixo x. O y corresponde a menos 5, então nós vamos marcar aqui o número negativo, ele vai estar então para baixo do eixo x, nós temos então menos 5. E na intersecção dessas duas linhas, nós vamos ter então a extremidade do vetor v. Esse vetor começa então na origem do sistema de eixos coordenados e termina lá no ponto 2 e 5. Essa aqui vai ser então a representação do vetor v, o vetor dado por 2 menos 5. Vamos fazer a representação gráfica do vetor W, cujas componentes são menos 4 e 6. Então, nesse caso, nós temos o x do vetor igual a menos 4 e o y corresponde a 6. A representação em um sistema de eixos coordenados é feita de uma forma bastante simples. Nós vamos considerar, então, a porção negativa do eixo x como sendo a porção à esquerda da origem. Então, nós vamos ter aqui 4 unidades e o número, então, associado a esse elemento é o menos 4. Por quê? Porque nós estamos aqui em relação à origem para o lado esquerdo. E o y é igual a 6, então estaremos marcando 6 unidades para cima aqui do eixo x. E nós vamos, então, representar a extremidade do nosso vetor W no ponto menos 4 e 6. Então, esse vetor é um vetor que tem a origem, na origem do sistema de eixos coordenados, e a extremidade dele está no ponto menos 4, 6, essa representação do vetor W. Vamos ver agora a representação do vetor Z, cujas componentes são menos 2, menos 5. Para esse vetor, o x corresponde a menos 2 e o y corresponde a menos 5. Nós temos, então, x e y negativos. A representação desse vetor em um sistema de eixos coordenados é feita da seguinte maneira. Nós vamos considerar, então, o eixo x, o eixo y, como x é negativo, então nós temos aqui 2 unidades à esquerda do eixo y, portanto nós temos aqui o número menos 2, o y é negativo, então estará abaixo do eixo x, nós vamos contar ali 5 unidades, e o sinal negativo aqui é considerado porque está na porção negativa do eixo y, e nós vamos pensar então na intersecção dessas duas linhas. O nosso vetor z terá a extremidade no ponto menos 2, 5 e a origem no ponto 0, 0, que é a origem do sistema de eixos coordenados. Então, essa aqui será a representação do nosso vetor z.